Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje o foco é a Tupy SA, né, uma gigante aí na fabricação de componentes automotivos. A gente vai olhar de perto a situação atual deles, com base em dois documentos recentes que recebemos. Um é um comunicado sobre um contrato novo, bem relevante, e o outro são os dados financeiros do primeiro trimestre de 2025. Nosso objetivo aqui é entender melhor os destaques, os desafios também e o que esperar da empresa com base nisso tudo. Ok, vamos dar uma olhada nisso então. Começando pela notícia mais recente que saiu agora, dia 4 de junho. Um fato relevante. Anunciaram um negócio novo, bem importante. Vão fornecer blocos de motor em CGI, que é o ferro fundido vermicular, para caminhões pesados classe 8 lá na América do Norte. E é para um fabricante global grande, né? Isso se soma a um outro contrato que já tinham para fornecer os cabeçotes desses mesmos motores, anunciado lá em 2023. Parece um belo reconhecimento da capacidade da Tupy, não acha? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que é mais que um reconhecimento, sabe? Isso aí sinaliza tipo a consolidação da Tupy como uma peça-chave mesmo na cadeia de suprimentos lá na América do Norte. Principalmente para esses motores de alta tecnologia. E a produção vai ser feita no México, em Ramos Arizpe. Isso é muito estratégico. Estratégico por quê, exatamente? Por causa da localização? Sim, e porque substitui importações que vinham da Europa, né? Aumenta o conteúdo local lá na região NAFTA, digamos assim. E olha, estamos falando de um potencial de receita anual que, quando estiver a pleno vapor, fica na casa dos 200 milhões de reais. 200 milhões por ano só com esse novo contrato? Potencialmente sim, somando ao de cabeçote para o mesmo motor. E o mais importante talvez, fornecer o conjunto bloco e cabeçote geralmente significa um ciclo de vida bem longo para esses produtos, coisa de mais de 10 anos. Isso se alinha perfeitamente com a visão da Tupy, de ser uma parceira de engenharia, de participar de projetos mais duradouros. Interessante essa visão mais estratégica, de longo prazo. Mas, como você disse, essa conquista vem num momento financeiro que parece um pouco mais delicado, né? Se a gente olhar para os resultados do começo do ano, a própria Tupi falou num cenário desafiador, mencionaram incertezas, tarifas comerciais nos Estados Unidos, até uma desaceleração na demanda por veículos comerciais, tanto lá quanto na Europa. Como é que isso apareceu nos números do primeiro trimestre? Olha, refletiu direto nos números. A receita líquida, por exemplo, teve uma queda. Caiu 4,4% se a gente comparar com o mesmo período de 2024. Ficou em 2 bilhões e meio de reais. E o que mais chamou atenção, claro, foi o resultado líquida. Uma reversão forte. Saíram de um lucro de 112 milhões no início de 2024 para um prejuízo agora de 12 milhões de reais. Nossa, 12 milhões de prejuízo. É uma virada considerável. O que puxou isso para baixo tão forte? O principal vilão aí foi, sem dúvida, a variação cambial. Teve um peso enorme. Se a gente somar um impacto negativo no balanço, que foi de 62 milhões, mais o efeito negativo do peso mexicano na base de cálculo dos impostos, que deu mais uns 33 milhões. Então, quase 100 milhões de impacto negativo só de câmbio. Exato. Perto de 95 milhões negativos combinados. Isso pesou demais no resultado. E as margens também sentiram o golpe, claro. A margem bruta caiu de 17,9% para 15,3%. E a margem EBITDA ajustado também recuou, de 11,9% foi para 10,0%. Fica bem claro, né, como esses fatores externos, tipo o câmbio, podem pressionar bastante o resultado lá na ponta, mesmo com a empresa se esforçando na operação. Realmente, 12 milhões de prejuízo chama atenção, não tem como negar, mesmo a gente entendendo agora o peso do câmbio. Mas, assim, teve algum ponto positivo nesse período? Você mencionou esforços internos. A operação conseguiu gerar caixa, por exemplo? Sim, gerou. E esse é um ponto importante para a gente destacar. A Tupy conseguiu gerar 68 milhões de reais em caixa operacional no trimestre. Ah, que bom. E como eles conseguiram isso, mesmo com receita menor e pressão nas margens? Foi resultado principalmente de uma gestão bem atenta do capital de giro. Eles conseguiram reduzir o ciclo de conversão de caixa em 4 dias, comparando com o final de 2024. E também teve um bom desempenho da MWM, que é a outra parte do negócio deles. Além disso, vale mencionar as iniciativas de controle de custos e despesas. Elas contribuíram positivamente.
Foram 78 milhões de reais a mais para o resultado, se comparado com o primeiro trimestre do ano passado, vindos desse controle. Entendi. Então, gestão de capital de giro e controle de custos ajudaram a segurar a barra? Exatamente. E também houve crescimento em alguns segmentos específicos, como o off-road e a parte de distribuição no mercado interno. Então, não foi tudo negativo na operação. Certo. Então, apesar do resultado líquido ter virado negativo, a operação em si mostrou uma certa resiliência, né? Conseguiu gerar caixa, controlar custos. E como a empresa mesmo enxerga os seus fundamentos nesse contexto todo? Eles continuam confiantes? A visão interna, pelo que eles comunicaram, é que os fundamentos continuam sólidos, sim. Eles destacam muito a flexibilidade da manufatura deles, né? Ter plantas no Brasil e no México é visto como uma vantagem competitiva importante. Mesmo que agora estejam operando com alguma capacidade ociosa, essa flexibilidade é um trunfo. A MWM também foi apontada como robusta, mantendo uma margem ali perto dos 10%. Faz sentido. Isso tudo levanta uma questão interessante, né? Sobre a capacidade contínua da Tupi de manter essa resiliência operacional que a gente viu e, ao mesmo tempo, ter agilidade para se adaptar às volatilidades externas, como câmbio, demanda, tarifas. E olhando para frente, então, o que a gente pode esperar? A administração deu alguma sinalização sobre o resto do ano? Parece que eles estão otimistas. Sim, a perspectiva que eles passaram é de melhora. Eles esperam uma retomada de mercados importantes a partir da segunda metade de 2025. Ah, então a expectativa é que o pior já tenha passado, digamos assim. É a aposta interna, parece. Eles mencionam ter um pipeline comercial robusto. O que isso quer dizer? Que tem novos programas, novos contratos, para começar a rodar agora no segundo semestre. Especialmente na área de veículos comerciais pesados, que é onde entrou esse contrato novo que a gente comentou, e tem também uma expectativa de aumento na demanda por um motor específico de veículo comercial leve, um motor que usa componentes fabricados pela Tupi. E como isso tudo se encaixa na estratégia mais, digamos, de longo prazo? Se encaixa perfeitamente na busca deles por se fortalecerem como um parceiro estratégico dos clientes, sabe? E também na diversificação dos negócios. O investimento que eles continuam fazendo em pesquisa e desenvolvimento, mais de 20 milhões só nesse primeiro trimestre, mostra isso. Estão focados em inovação. 20 milhões em P&D num trimestre com prejuízo? É um sinal forte. Exatamente. Mostra o compromisso com o futuro e eles reforçam a disciplina na alocação de capital, na gestão de custos, que a gente já viu que funcionou. Além disso, buscam crescer em outras áreas, como o mercado de reposição, o setor de energia, e também querem aproveitar o potencial que o Brasil tem na descarbonização, principalmente com biocombustíveis, onde os motores a combustão interna ainda têm um papel importante. Ok, então para a gente fazer um resumo rápido do que a gente viu aqui. Tivemos um início de 2025 que foi financeiramente desafiador, principalmente por causa de fatores externos, com o câmbio pesando muito no resultado. Mas, por outro lado, a empresa mostrou alguns sinais de força na operação. Gerou caixa, controlou custos e ainda conquistou um novo contrato estratégico bem importante lá na América do Norte. A aposta interna, então, é numa recuperação dos mercados e dos resultados a partir do segundo semestre. Exatamente essa leitura. Foi um trimestre de desafios externos, mas com resiliência interna e boas notícias estratégicas. Isso tudo nos deixa com uma reflexão interessante para levar adiante, né? Pensando nessa dependência que a Tupi tem de grandes fabricantes globais e na volatilidade toda do comércio internacional, do câmbio, quão decisiva vai ser essa combinação que eles estão buscando? De ter a diversificação geográfica com Brasil e México e, ao mesmo tempo, apostar nessas parcerias de engenharia de maior valor agregado para conseguir navegar por essas incertezas futuras e sustentar o crescimento. É a grande questão, talvez. Uma ótima pergunta para a gente continuar acompanhando nos próximos trimestres, sem dúvida. Bom, ficamos por aqui com essa análise detalhada dos últimos acontecimentos e números da Tupi S.A. Esperamos que tenha sido útil para você entender melhor o momento da empresa. Se você gostou desta análise, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder as nossas próximas discussões sobre o mercado e as empresas. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.